como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é o primeiro culto com a família 2023. E Deus me deu algo para entregar para a igreja. Há algum tempo atrás eu estive diante desse texto e Deus falou algo muito forte ao meu coração para a família. Antes que eu adentre ao contexto deste salmo, eu quero dizer a toda essa igreja que família é um bem precioso que Deus nos deu. E há um sábio pastor que sempre diz, e isso me marca muito, ele diz assim: nenhum sucesso justifica o fracasso da sua família. Nenhum sucesso que você possa ter na sua vida vai justificar a derrota da sua família. Isso mostra a importância que tem a família para Deus, porque família é algo de Deus, foi idealizada por Deus. Posso dizer aos irmãos que a família não poderia, do jeito que ela é, sair de outra mente se não fosse na mente do Criador. Porque a família começa com duas pessoas tão diferentes uma das outras, e do ponto de vista humano, para dar tudo errado. São duas pessoas do sexo oposto que se unem. Um come demais, o outro come de menos. E o que come demais fala para o que come de menos: você está raquítico, magro, não come nada. Aí o que come pouco fala: mas eu tá gordo. Não para de comer, sai das panelas, faz outra coisa. Pessoas tão diferentes, um gosta do ambiente um pouco mais escuro, o outro gosta do ambiente mais claro. Um gosta de paz, aquela calmaria, se pudesse ele viveria numa rede deitado. O outro só está bem se tiver no furdunço. Como que poderia dar certo se ela já começa com duas pessoas tão diferentes? E sabe o que eu penso? Que por ser ideia de Deus, eu vejo que a família é um dos moldes mais importantes que Deus utiliza para nos moldar, para trabalhar em nós e nos fazer mais parecido com Ele. Deus se utiliza da família para trabalhar o caráter do homem. Ele se utiliza da família para forjar a mente feminina, que parece mais miojo misturado, só que troca o miojo e coloca fio desencapado. Essa é a mente feminina. Ela é tão difícil de ser compreendida que a própria mulher não se entende. Eu já disse aqui, vai para o espelho, é o mesmo rosto, é ou não é? É o mesmo corpo, todo dia. Aí olha e fala: meu Deus, como eu estou gata. Uau. Acontece alguma coisa, ela volta: meu Deus, eu estou um bagaço. Está uma gata ou está um bagaço? Por que isso, pastor? Porque a mente feminina, ela é tão complexa que nem a própria mulher consegue se entender. Aí Deus deu a missão para o homem tentar entender essa mente e ajudar essa mente
funcionar. Era ou não era para dar tudo errado? Veja como é complexa a formação de uma família. Era para dar tudo errado. Mas nós estamos aqui, gente. E por que nós estamos aqui? Porque eu acabei de ler que se Deus não edificar a casa, eu estou dizendo que só fica de pé a casa que tem Deus no meio. Só sobrevive a família que coloca Deus como centro, e nada mais do que o centro possa ser Jesus. Só dá certo quando Jesus está no meio. Porque você acha que em Caná da Galileia foram fazer as bodas, que é a última fase do casamento judaico, e convidaram Jesus, e aí acabou o vinho, e todo mundo sabe, Jesus transforma a água em vinho, e abençoa aquela família, ajuda aquela família, porque quando Deus está, e Ele é o centro, essa família vai ter muitas dificuldades, vai ter muitos desafios, mas ela vai vencer todos eles. Eu vou repetir, ela vai vencer todos eles. Se nós continuarmos, agora preste atenção porque nós vamos entrar no texto. Algo me chamou muita atenção no verso de número 4. No verso 3 ele começa dizendo: os filhos são heranças do Senhor, é uma herança de Deus. E o fruto que é gerado no ventre é um galar. O texto continua dizendo agora no verso 4, e é aqui no verso 4 que nós vamos parar. Verso 5, perdão. Como flechas na mão do valente. Verso 4. Assim são os filhos da mocidade. Quando eu li esse texto, o meu coração palpitou dentro de mim, porque eu pude perceber o que de fato são os filhos que vêm como herança para coroar a família que já está em formação, porque a partir do momento que um homem e uma mulher juntam-se, unidos pelo laço matrimonial, eles já são uma família em composição, em formação, e quando os filhos vêm, esta família então se completa. E eu fico assim, parado, pensando na maneira como o salmista enxerga o que é a chegada dos filhos no seio da família. Pastor, por que o Senhor está trazendo esse culto de família para essa reflexão? Porque nós estamos vivendo num tempo em que ser pai ou ser mãe basta apenas pôr no mundo a importância que tem os filhos e o trabalho que exige do pai e da mãe para criar esses filhos é menosprezado na geração em que nós estamos vivendo. E o que nós estamos vendo, irmãos, é as famílias se dispersarem muito cedo. Por quê? Porque no tempo em que nós estamos vivendo, perdeu-se a autoridade paterna e materna dentro de um lar. Mas quando eu olho para esse texto, eu fico impressionado, porque ele está dizendo assim: os filhos, quando eles estão na mocidade, eles são como uma flecha na mão de um guerreiro. E a flecha, ela é um instrumento de guerra.
que é usado para atingir um alvo à distância. A espada, ela é um instrumento de guerra, mas para que ela surta efeito, ela precisa ser utilizada muito de perto. Já o arco e a flecha não. O arco e a flecha juntos formam um instrumento de guerra para atingir o inimigo a muita distância, a uma certa distância. Quando eu olho para esse texto e vejo o salmista dizendo: os filhos, quando eles estão na mocidade, eles são como uma flecha. A primeira coisa que eu quero deixar aqui frisado é que uma hora essa flecha será lançada. Vou repetir para frisar bem. Meu filho, teu filho, os nossos filhos são como flechas na nossa mão, e uma hora essa flecha será disparada, e quando ela for disparada, já não estará mais na mão do guerreiro, porque quando ela for, ela tem que ser disparada para cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E isso me chama a atenção, porque há dois momentos da flecha. O primeiro momento é o momento em que ela é forjada, o momento em que a flecha é afiada, moldada e preparada para o momento de ser lançada. E aqui surge uma preocupação pastoral. Qual é, pastor? É que muitos pais não entenderam ainda que enquanto os filhos estão dentro de casa, é o tempo em que eles devem ajudar a formar e forjar o caráter dos seus filhos, porque a qualquer momento essa flecha vai ser disparada. Em um dado momento, essa flecha não poderá mais ficar dentro de casa, ela vai ter que sair. E quando chegar o momento dessa flecha ser disparada, é interessante que ela esteja pronta, porque se ela for bem mirada, mas não estiver bem afiada, quando ela chegar de frente para o alvo, ela não terá força suficiente para perfurar o alvo e derrubar o inimigo. E nós estamos vivendo num tempo de muita frouxidão dentro dos lares, pais que perderam as autoridades, autoridade essa constituída por Deus na palavra. Eu não estou aqui, igreja, inventando nada da minha cabeça, não. A Bíblia diz que os pais, eles têm autoridade sobre os filhos, e essa autoridade deve ser utilizada para quê, pastor? Para moldar e forjar o caráter do seu filho aos moldes da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que deixar o menino ir, deixar a menina ir, é só uma questão de tempo, é só uma questão de visão, é só uma questão de ideia. Mas nós não fomos chamados, igreja, para viver a cosmovisão mundana, para enxergar como o mundo enxerga, para falar como o mundo fala, para agir e reagir como o mundo age e reage. Não, nós fomos chamados para ser conduzidos por Deus pela sua palavra. E enquanto nós estamos com nossos filhos dentro de casa e a nossa autoridade sobre eles, nós temos o dever e o direito de moldá-los, de forjá-los e de ensiná-los os segredos da vida, aquele segredo pelas quais eu e você já passamos e adquirimos experiência. Eu estou dizendo que os nossos filhos são flechas, e enquanto não há o momento de atirar, é o momento de afiar esta flecha, é o momento de preparar ela, é o momento de sentar com a flecha, de pregar para a flecha, de falar da Bíblia para a flecha, de dizer quem é Jesus para a flecha, de dizer quem é o mundo e o que espera esta flecha quando ela for atirada. É o
o tempo de afiar a flecha, porque vai chegar o tempo dessa flecha escapar da mão, vai chegar o tempo dessa flecha ser lançada. E a pergunta é: será que ela foi preparada o suficiente para ser lançada? Pastor, me fale melhor, porque eu preciso entender. Deixa eu te falar, contextualizando com o nosso tempo. Quando nós olhamos para o crescimento de uma criança e o desenvolvimento cognitivo de uma criança, nós podemos perceber que ela não é capaz por si mesma de tomar as atitudes corretas no momento certo. Então ela precisa ser ensinada. Quando nós olhamos, ela vai crescendo e o mundo começa a cercá-la de ideias mundanas. E quando nós damos por nós, já está os nossos filhos dentro das nossas casas, falando de coisas que nós não falamos, comentando de coisas que nós não comentamos. E a gente chega, o marido para a esposa, e diz assim: o que é isso que esse menino está dizendo que eu não sei o que é? O que é que essa menina está falando que eu não sei o que é? O que é isso, irmãos? É que se nós não afiarmos as nossas flechas dentro de casa, elas serão afiadas lá no mundo. E quando elas são afiadas no mundo, são afiadas de uma forma completamente distorcida. E sabe por que o mundo quer entrar dentro da igreja e da família e destruir tudo? Porque o diabo sabe que se esse filho e essa filha for bem afiada, na hora que ela tiver que sair de casa, ela vai atingir o alvo. E o alvo é o inimigo das nossas almas. Porque quando nós estamos olhando para esse texto, o salmista prepara um cenário de guerra, porque ele está dizendo: o filho é como flecha, e ele é como flecha na mão de um guerreiro. Logo, ele está com a mente ligada num campo de batalha, num momento de guerra, numa trincheira de guerra. E enquanto o salmista está vendo a família dentro de um contexto de guerra, nós estamos olhando a nossa família como se nós estivéssemos deitados em berços esplêndidos, numa rede, descansando e vendo o tempo passar. Mas nessa noite Deus nos traz aqui para nos alertar pela sua palavra. A flecha ainda está na sua mão. Se ela está na sua mão, afia a flecha e prepara ela para a vida, porque vai chegar o tempo dela sair. Um tempo, irmãos, em que as flechas estão saindo de dentro de casa quando elas ainda não foram afiadas, elas não foram preparadas para a vida. Meninas de 12, 13 anos, engravidando, irmãos, tendo gravidez precoce. Meninos de 12, 13 anos, enfrentando o pai como se já fosse homem, batendo de frente. E quando nós olhamos para o mundo, nós precisamos olhar para o mundo e dizer: este é o mundo, mas aqui na minha casa não é o mundo que manda. Aqui na minha casa é a palavra em primeiro lugar, Deus e a sua palavra, e a autoridade que Deus me deu para ensinar e forjar esta flecha, porque ela vai sair uma hora da sua mão. Agora olha para mim. Existe o tempo certo da flecha ser lançada. E se ela for lançada antes do tempo de ser preparada para o embate, ela vai cair no campo de guerra e não vai cumprir o seu propósito. Isso é culto de família. É o culto onde Deus nos senta no colo e nos faz refletir como está o andamento da nossa família. São questões, irmãos, que envolvem, e elas são a realidade. Você pode olhar para mim com cara feia. Você pode estar aí tinindo em você e dizendo: pastor, podia pregar sobre prosperidade hoje, que eu preciso prosperar financeiramente. Você pode estar querendo debater dentro do seu coração, mas a realidade que está sendo exposta é aquela que bate a tua
porta, porque o texto está dizendo que o homem que tem muitas flechas e elas estão prontas, quando o inimigo bater na porta, ele não será envergonhado. Esta mãe não será envergonhada, este pai não será envergonhado, porque ele entendeu que enquanto a flecha está na sua mão e no seu poder, é tempo de forjar, e ele não perde tempo. Ele fala da palavra, ele canta, ele ora, ele fala que Jesus é bom, ele ensina sobre a igreja, ele fala sobre o mundo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de tanta coisa precoce, que nós pais precisamos nos antecipar com alguns assuntos com os nossos filhos, que nós pensávamos, vou falar disso quando tiver 20 anos, quando tiver 30 anos, eu vou bater um papo. E o mundo está lá, irmãos, afiando as flechas do jeito dele. Só que o mundo, quando ele afia a flecha, ele não deixa ela pontiaguda. Ele não deixa. A intenção do inimigo é roubar de nós o tempo de afiar a flecha. Esse é o tempo mais importante, porque depois que ela for lançada, o resultado será aquilo que nós investimos no tempo em que era o tempo de afiar a flecha. O segundo momento, primeiro é o tempo de afiar a flecha, é de cuidar, é de falar de Jesus. Eu fico muito preocupado, na época que nós éramos crianças, adolescentes, pré-adolescentes, nós éramos educados, irmãos, dentro da família, e a extensão, a igreja era uma extensão da família, mas hoje parece que são duas coisas diferentes. Parece que família é uma coisa, igreja é outra, totalmente desconexa uma da outra, mas não é. Sabe por quê? Porque a igreja começa dentro da sua casa, dentro do seu lar. E o que a igreja que é a tua família, é exatamente a igreja que será quando nós nos reunimos. Se você investir no teu filho, na tua filha, tempo, dinheiro, experiência, sabedoria, conhecimento, eu tenho certeza, apegado na palavra, que essa flecha vai atingir o inimigo. Será que está todo mundo entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Eu vou melhorar. Eu me lembro, o pastor Fábio, há 21 anos atrás. Há 21 anos atrás. Quantos anos? Eu tinha 18 anos de idade. E eu vim para a igreja, me reconciliei com Jesus. E a minha mãe está ali, irmã Ruth, sempre orou por nós. Porque às vezes, não dá para você afiar a flecha, às vezes, não dá para você afiar a flecha verbalmente. Mas dá para você afiar a flecha com 2 joelhos no chão. E a pergunta é: pai, qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos? E eu cheguei para o meu pai e disse assim: pai, eu tenho um desejo enorme de conhecer a Bíblia, mas eu leio e não entendo nada. Eu já li, reli,
E eu não consigo entender a Bíblia. Alguém aqui tem essa dificuldade? Às vezes você lê alguma coisa assim na Bíblia e você fala, meu Deus, não estou entendendo o que é isso aqui. Até hoje eu tenho, irmão. Olha, quem não levantou a mão, meus parabéns, hein? Parabéns. Eu estou com a cara na Bíblia assim, meu, faz 21 anos. E tem hora que eu não consigo entender umas coisas. E eu com aquela dificuldade. Aí meu pai olhou para mim. No mundo espiritual, sabe o que estava acontecendo, irmãos? No mundo espiritual, estava acontecendo isso aqui, ó. Meu pai estava me pegando pela mão e afiando-me. Sabe o que o meu pai começou a fazer? Começou a investir tempo comigo. E ele pegou um facão. Mas não foi para me bater não, tá, irmão? E hoje tem pai que pega facão para filho que dá uma bagunça, né? Ele pegou um facão, foi no mato, cortou uns pedaços de madeira que tinha, uns tocos, foi tirando, limpou assim, deixou uma área limpa. E falou assim, filho, você não entende a Bíblia? Eu falei, não. Ele falou assim, então eu vou te ajudar. Eu falei, mas o que a gente vai fazer? Aí ele falou, vem cá. Aí ele fez eu pegar os livros mais pesados. Eu não esqueço, tá, pai? O senhor esqueceu, mas eu não. E os mais leves ele pegou. E ele falou, vamos lá para dentro daquele mato. Só eu e você. E lá nós vamos orar. E vamos ler a Bíblia juntos. E nós vamos estudar a Bíblia juntos. E nós vamos estudar a revista de escola dominical junto. Eu achei aquilo meio estranho, mas eu topei. E aí a gente foi. Foram inúmeras vezes que eu falava, e aí pai, hoje tem? Hoje tem. E a gente subia no mato. Levava uma toalha, forrava, sentava lá em cima, estendia os livros, orava ao Senhor. E começávamos a estudar a Bíblia juntos. Hoje, passou 21 anos, eu sou pai já da Laura, que tem 8, e a Alice, que tem 8 também, 9 meses, tá, irmãos? Graças a Deus ela está quieta hoje. E quando eu paro para lembrar há 21 anos atrás, sabe o que eu vejo? Eu me vejo na mão do meu pai, e ele com algum objeto bem pontiagudo e afiando. E lá a gente discutia sobre muitos assuntos, mas a Bíblia era o centro. Irmãos, 21 anos atrás, há um ano atrás, eu tive o prazer de abrir uma escola teológica e dar aula de teologia na cidade de Embu-Guaçu. Mas quantos mosquitos me picaram? E eu tenho alergia, irmãos. Eu voltava, parecia que um borrachudo tinha me picado, que eu voltava empolado. Meu pai já com a pele mais escura, já não tinha muito esse problema, mas era picado demais também. De hora que ele me dava uns tapas, eu pensei que eu tinha errado alguma coisa. Não, era ele matando mosquito. O tempo passou. E um dia, chegou a hora dele soltar a flecha. E lá estava ele no meu casamento. E quem deu a palavra do meu casamento foi meu pai. E eu entendi que dentro da minha família, começada pelo meu pai e pela minha mãe, eu era uma flecha e seria uma resposta para o mundo espiritual. Se o meu pai solta a flecha e ela não está afiada, não haveria resposta no mundo espiritual. E o que eu acho mais interessante é que o guerreiro sabe o momento certo de soltar a flecha. Qual é o medo? De dizer não é o tempo para isso.
medo os pais têm hoje de dizer não. Porque o não dói, mas salva vidas. Vai dizendo que tudo pode. Hoje é tudo igual, não muda nada. Não... Você está perdendo tempo de afliar a fé. O guerreiro sabe exatamente o momento de mirar. Mas o guerreiro despercebido, quando ele está no tempo de mirar, ele perde o tempo da mira e a flecha sai para baixo. Deus trouxe-nos aqui para nos perguntar: aonde é que nós iremos soltar essas flechas? E eu não estou falando aqui determinar o futuro do adolescente. Eu estou falando preparar ele para o mundo espiritual. Eu estou falando para que ele cresça sabendo o que é ser crente. O que é ir à igreja. Se ele for indagado na escola sobre a fé, será que ele está sendo preparado em casa para responder lá? Ou lá, ele é igual ou pior que os que estão lá? Só que a palavra de Deus está dizendo, gente, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Olha que interessante, que no verso 3, ele diz que os filhos são galardão e herança. Mas quando chega na juventude, ele fala que é flecha. Por quê, pastor? Porque na juventude é o tempo das maiores inquietações físicas, psíquicas e espiritual de um ser. Se ele não for trabalhado agora, ele pode se perder sem alvo amanhã. Segundo a Bíblia, a partir dos 7 anos de idade, isso é média, você já pode pregar o evangelho para o teu filho. Porque entre os 6, 7 e 8 anos, isso é uma média, o primeiro dentinho dele cai. E quando o dentinho dele cai, Deus está mostrando para você: ei, acorda! É tempo de pegar a flecha na mão e começar a afiar ela. O primeiro dentinho dele já caiu. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. Aí Jesus diz assim, irmãos, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino. Aí vem o texto dizer, é mau desde a meninice. Não confunda criancinhas com meninice. Quando ela deixa de ser uma criança para se tornar uma menina e um menino, esse é o tempo de você grudar a flecha e dizer: não solto enquanto não tiver afiada, não sai daqui de dentro enquanto não tiver preparada, porque você vai ser uma resposta de Deus para minha família, e no mundo espiritual você vai servir para alguma coisa no reino. Minha esposa disse assim para mim: eu acho que está no tempo de dar mais atenção para Laura. 8 anos. E aí eu lembrei desse texto. Falei: Jesus, esse é o tempo de eu grudar a flecha. Porque com 8 anos ela já faz perguntinhas que, se eu perguntar para alguns de vocês aqui, talvez vocês não vão saber a resposta. Quando era uma criancinha andando com o carrinho para lá e para cá, a gente dava risada, igual tá a Alice agora, derrubando todas as minhas coisas, bagunçando tudo. Oh, Jesus, me dá graça. Só que esse é o tempo em que a flechinha é só uma madeirinha.
quando ela passa a ser menino e menina, o que está dentro dela começa a aflorar. E aí é o tempo do pai e da mãe entender: opa, caiu o primeiro dentinho, deixa eu me acordar. Por que você acha que Jesus foi para a cruz com dentes de leite? Nenhum dente de Jesus caiu. Ele não trocou, porque Jesus não tinha pecado. A Bíblia diz que ele foi cravado na cruz com dentes de leite. Ele não pecou. Quando chega a 7, 8, 9 anos de idade, de 6 para 7, 8, os dentinhos começam. E a gente acha que é só um processo natural. Ah, não, é só o dentinho que está trocando. E se eu te falar que no processo original não era nem para trocar os dentes? Por que troca, pastor? Porque desde a meninice, o ser humano começa a ser mau. E aí é a hora de pegar a flecha e ó. Só que afiar a flecha é arrancar uns pedacinhos. Olha o medo, olha o medo. Eita, chega a dar medo. De falar a verdade. Qual o problema que a mãe tem de sentar com a filha e falar: deixa eu te falar algumas realidades da vida, porque eu vou te afiar. Eu quero te ver casar no tempo certo, com um homem de Deus. Quero te ver constituir família do jeito que é. Alguns vai ter que pegar a flecha e dizer: deixa eu te afiar do jeito que eu não fui. Na minha vida foi precoce, eu sofri muito. Mas deixa eu usar minhas experiências negativas para que você não passe pelo que eu passei. Porque quem erra, Deus também tem graça para abençoar. Deixa eu cuidar de você, porque a hora que você não estiver na minha mão, eu não te alcanço mais. E sabe qual é o meu problema? O meu problema é que a gente perde o tempo de afiar eles enquanto está em casa. Mas quando a flecha é lançada, você não alcança mais. Ou você está dizendo que quando for mais tarde, você vai conseguir alcançar a mente dele? Quando você chegar, em vez dele te ouvir, ele vai debater com você. Ele vai dizer: qual é? Já foi. Para os adolescentes, pré-adolescentes e as criancinhas que me entendem, deixa o papai e a mãe te pegar no colo e te afiar. Não esperneia não. Porque lá fora tem um inimigo. E você será uma resposta de Deus para a sua família lá fora. Aqui está o problema. O problema é que a gente não está enxergando dentro do texto o que é que Deus está dizendo. Deus está dizendo: o teu filho não é coisa qualquer dentro da tua casa, não. Eu te dei ele para você afiar ele. Oh glória! Eu te dei ele para você preparar. Eu te entreguei ela na mão para você preparar ela. Não perde tempo. Sabe, esses dias eu ouvi um pastor dizer: eu não quero que o meu filho seja pastor. Irmão do céu, como é que é, pastor? Não quero que meu filho seja pastor. Para ele sofrer o que eu sofro? Para ele viver o que eu vivo? Não quero. Eu fico perguntando, irmãos, qual será o futuro da igreja? Porque os nossos filhos, eles são o presente da igreja. É errado você dizer: o adolescente é o futuro da igreja. Que futuro? Ele já não está fazendo parte? Ele faz parte do presente. Esse é o nosso mal. É olhar para o futuro e imaginar o tempo em que a flecha vai ser solta. Mas esquece do presente, que é o tempo de afiar a flecha. De preparar ela com verdades. Que se você não preparar, o mundo vai vir. E quando essa flecha escapar da mão,
aonde ela vai atingir? Quais serão os resultados dela? Ô pastor, hoje eu vim com a vontade de pular igual pipoca. Ô pastor, hoje... O que adianta você pular igual pipoca aqui e perder sua família? O que adianta pregar aqui e perder os seus? Hoje Deus nos traz para refletir. E aí, desde a porta até o altar, a gente vai pensar assim, ó. Quem é flecha deve pensar: eu estou na mão do papai e da mamãe. E isso não é caretice. Ah, vou para tal lugar, vou ver se meu pai e minha mãe deixam e se eles aprovam. Ah, mas tem 13 anos, já sabe ir. Cuidado, porque muitos sabem ir, mas não sabem voltar. E a ideia de que nunca vai acontecer comigo, abre o olho. Se é o tempo de afiar a flecha, procura saber quem são os amiguinhos. Quem é a companhia? Será que teu filho é capaz de influenciar para o bem ou ser influenciado para o mal? Esse dia uma mãe disse: não, pode namorar com alguém do mundo, aí depois ganha e traz para a igreja. Será que está afiando essa flecha? É? Essa flecha não está sendo afiada. E a hora que ela escapar, já foi. O que tem de pai e mãe chorando, o tempo que perdeu. Mas eu louvo a Deus, que a palavra do Senhor está aberta. E nesse altar está saindo esta palavra de reflexão para as nossas vidas. O que é que estamos fazendo com as flechas que Deus nos deu? Para onde nós iremos mirá-la? Quando é que nós vamos soltar essas flechas? Aonde elas vão atingir? Qual será o resultado? Pastor, eu não sei do futuro, mas você sabe do presente. Está dentro da tua casa, você é o pai e a mãe, cara. Esses dias eu fiquei sabendo de uma querendo peitar gente grande, irmão. Desse tamanhozinho a menina. Que tempo é esse que a gente está vivendo? Quem vier pela palavra vai ver o tempo passar e a flecha está bem afiada. Eu estou encerrando agora. O que é mais fácil, gente? O que é mais fácil? É a hora de ser sincero com você mesmo. É alguém que está aqui trazer alguém de lá ou alguém que está aqui para lá? Pare e pensa e seja sincero, porque esse é o nosso mal. O que é mais fácil, gente? Construir ou derrubar? O que é mais difícil? Construir ou derrubar? Você já reparou, pastor, que leva uma vida inteira para construir um ministério e em uma noite você derruba ele? As coisas certas são mais difíceis. Estar aqui é mais desafiador do que estar lá. Porque aqui tem uma faquinha afiando e dizendo: não, essa aqui não. Não, esse aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. E eu louvo a Deus que todos os homens que Deus disse não foram abençoados. Todos. Teve um que Deus disse não sem abrir a boca. Só pegou a chave da mão dele e falou: a chave vai ficar na minha mão. Porque se ele abrisse, morria ele e a família dele inteira. Sem abrir a boca, Deus disse não. Davi quis construir um templo, Deus disse não. Jesus falou: passa de mexicali, se o pai disse não.
Alguém disse para você que se você disser não, você está matando seu filho? Você está salvando ele? Você está preparando ele? Pastor, por que essa preocupação? Porque a nossa juventude está numa derrocada. Se chamar para orar, eles não vêm. Por quê? Porque o exercício da oração não está sendo exercitado dentro da própria casa. Quando fala assim, vamos orar, o que é orar? Meu pai, minha mãe não faz isso não. Vem cá, pastor, me ensina aqui o que é orar, porque lá em casa eu não sei o que é orar. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Que nessa noite o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração. E eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos colher frutos para a glória de Deus. A autoridade que Deus deu ao pai e à mãe, irmãos, não pode ser tirada por causa dessa cosmovisão mudando. Que negócio, eu vou corrigir meu filho, eu chamo o conselho tutelar, chama! Aí que eu vou chamar a polícia, chama lá. Quando bater na porta eu vou perguntar pro policial, quem é que dá sustento? Eu vou falar para a mulher do conselho tutelar que quando foi que a senhora estava aqui, quando ela estava com febre? Quem corrige sou eu sou o pai, eu sou a mãe. A minha autoridade, quem deu foi Deus, e a gente está perdendo com medo do mundo. Só que quando você precisa do governo, ele não está lá para te socorrer, é um desserviço. Ou alguém aqui vai me dizer que essa semana foi no hospital e ficou encantado com o atendimento. Que sai na rua e se sente seguro. Que andar nos transportes é top. Como é bom andar nos transportes 4 horas da manhã, né? Aí não tem governo. Aí quando você chega para o filho e diz assim, isso aqui é a vara da correção. Aí vem o governo. Não pode. Que não pode, rapaz. Vai plantar batata. A minha autoridade, quem me deu foi Deus. E essa flecha está sendo afiada. Para amanhã, o senhor que está aqui na minha porta, não vim prender ele. Porque eu não posso corrigir, mas se ele errar na rua, eles levam de skinny, ó. Aí é uma vergonha, irmão, filho do crente apanhando da polícia na rua. Para de graça. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que a sua graça esteja sobre as nossas famílias. E que nós possamos cumprir a nossa missão de forjar e preparar as nossas flechas para um futuro bem próximo que já está aí. Amém, igreja? Amém, igreja? Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Com seus olhos fechados, sua cabeça curvada. Eu quero orar por tua vida agora em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, a palavra é sua. E nessa noite nós aprendemos, Senhor, que os filhos da mocidade são como flechas que um dia nós iremos lançar contra os nossos inimigos. E que eles são uma resposta no mundo espiritual, Senhor. Eu quero te pedir agora em nome de Jesus, enche o pai e a mãe de autoridade, Senhor, de sabedoria, de graça, em nome de Jesus Cristo. Que a tua bênção esteja sobre esta família, em nome de Jesus. Que todas as amarras caiam por terra, que as investidas do mal não prosperem, porque eu declaro pela palavra em nome de Jesus que nenhuma ferramenta forjada e preparada com esta família vai prosperar. Nenhuma ferramenta forjada contra os nossos adolescentes irá prosperar, Senhor. Nenhuma ferramenta forjada contra esta família vai prosperar, em nome de Jesus Cristo. Que a tua bênção alcance as nossas famílias
famílias, que a tua bênção esteja dentro da nossa casa, Senhor, e que nós possamos fazer a diferença, Pai, que possamos, Senhor, ver os frutos daquilo que o Senhor tem nos ensinado pela tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir, e para a tua glória nós queremos te agradecer, em nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém.